Bom dia, queridos alunos. Hoje a nossa aula ela vai tratar dos sinais de pontuação, certo? É um conteúdo bastante importante para que nós possamos, principalmente na escrita, né, não cair em uma incoerência, né? Permitir que uma leitura desse escrito tenha uma entonação correta, e essa entonação ela fala muito, não é, para a nossa interpretação e para a nossa compreensão textual. Então, hoje a nossa aula ela vai tratar desse importante conteúdo da nossa língua portuguesa. Os sinais de pontuação são recursos de linguagem empregados na língua escrita e desempenham a função de demarcadores de unidades e de sinalizadores de limites de estruturas sintáticas nos textos escritos. Assim, os sinais de pontuação cumprem o papel dos recursos prosódicos utilizados na fala para darmos ritmo, entonação e pausas e indicarmos os limites sintáticos e unidades de sentido. Como na fala temos o contato direto com nossos interlocutores, contamos também com nossos gestos para tentar deixar claro aquilo que queremos dizer. Na escrita, porém, são os sinais de pontuação que garantem a coesão e a coerência interna dos textos, bem como os efeitos de sentido dos enunciados. Vejamos a seguir quais são os sinais de pontuação que nos auxiliam nos processos de escrita. Então, até aqui dá para nós percebermos o quão importante são os sinais de pontuação. Ele pode comprometer o entendimento, por exemplo, a vírgula. Ela pode mudar completamente o sentido daquilo que você quer dizer quando você escreve e coloca a vírgula no lugar que não é o esperado. Vamos dar continuidade. Vamos começar pelo ponto final, certo? Então, o ponto final ele indica o final de uma frase declarativa. Exemplo, gosto de sorvete de goiaba. Pronto, você fez uma declaração, você fez uma afirmação. Ponto final. Finalizou aquela oração, finalizou o período. Separar períodos. Fica mais um tempo, ainda é cedo. Finalizei a primeira oração, dou prosseguimento à segunda. Mas a primeira eu finalizei com o ponto final. O ponto final também é utilizado em quê? Para abreviar palavras. Por exemplo, AV, avenida. Vossa Excelência, o ponto sempre está após a abreviação. P, página, DR, doutor. Sempre colocando o ponto final após a abreviatura. Então, estas são algumas das funções do ponto final. Okay? Nosso próximo são os dois pontos. É um ponto em cima e um ponto embaixo, como vocês podem ver aqui. Então, qual é a função dele? Iniciar a fala de personagens. O aluno respondeu, 2 pontos, e em seguida vem a fala da personagem. Parta agora. Né? Temos aqui a travessão e temos o ponto de exclamação que mais à frente nós iremos falar a respeito. B, ou seja, uma outra função dos 2 pontos, antes de apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Esse é o problema dos caixas eletrônicos. 2 pontos. Não tem ninguém para auxiliar os mais idosos. Um grande problema mesmo, né? Principalmente para as pessoas idosas que não sabem manipular os caixas eletrônicos. Anote o número do protocolo. 2 pontos e em seguida vem o protocolo. Antes de citações diretas, como já dizia Vinícius de Moraes, olha aí a citação direta. O que é que Vinícius de Moraes dizia? Que o amor não seja eterno, posto que é chama.
mas que seja infinito enquanto dure. Eis algumas funções dos dois pontos. As reticências, não é? Que muitos estudantes não sabem dar nome às pontuações. É preciso ter atenção, é obrigação nossa saber o nome das pontuações. Não tem nada de 3 pontinhos. O nome é reticências. E qual é a função das reticências? Indicar dúvidas ou hesitação. Sabe? Aí você hesita, né? Andei pensando em uma coisa, mas não é nada demais. Interromper uma frase incompleta sintaticamente. Quem sabe se tentar mais tarde? Concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Sua tez, alva e pura como um foco de algodão, tingia-se nas faces dos longes cor-de-rosa. Suprimir palavras em uma transcrição. Quando penso em você, menos a felicidade. Isso aqui é o trecho de uma canção de Raimundo Fagner, certo? Canteiros, o nome da canção. E quando penso em você, pode acontecer tudo, não é? Suprimir palavras em uma transcrição, menos a felicidade. Então, o que será que acontece? Tem mais alguma coisa e depois eu dou continuidade. Suprimir a transcrição. Próximo. Lembrando que essa aula, certo, são para vocês estudantes de 8º ano. Então, por isso, não vou me alongar tanto, até por conta do tempo, certo, que nós temos. E também por se tratar de um 8º ano, que a gente também não pode ir tão a fundo. Porém, mais para frente, 9º ano, no ensino médio, com certeza vocês vão aprofundando mais a respeito das pontuações. E os parênteses, não é? Fechadinho. Quando é que eu uso os parênteses? Vamos lá. Isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas, e também pode substituir a vírgula ou travessão. Manuel Bandeira não pôde comparecer à Semana de Arte Moderna. Aí, entre parênteses, isso foi quando? 1922. Uma manhã, lá no Cajapió, entre Parissoca, lembrava-se como se fora na véspera. Acordara depois de uma grande tormenta no final do verão. E aí vem o milagre das chuvas do Nordeste, Graça Arana. Aqui vem, ó, dentro dos parênteses, vem justamente a fonte, não é, de onde esse trecho textual foi tirado. Ok? Eis uma das funções dos parênteses. Próximo. O ponto de exclamação. Quando eu devo usar, professor? Após o vocativo, não é? Ana, boa tarde. Ó, o vocativo, o chamamento, sinal de frases imperativas, que é aquelas que dão uma ordem, mandado, faz um pedido. Cale-se. Então, usou a exclamação. Após interjeição, ufa, que alívio. Usa-se a exclamação. Após palavras ou frases de caráter emotivo, expressivo, que pena, né? Meu Deus. Então, são expressões também que exigem o uso do ponto de exclamação. O ponto de interrogação, né, que também é bem simples para a gente entender. Não tem nada de ganchinho com um ponto embaixo. O nome é ponto de interrogação. Quando eu vou lhe interrogar, o interrogatório é justamente quando eu faço justamente a aplicação de perguntas. E aí, ó, lembra disso aí. Interrogação, interrogatório, o ponto de interrogação. Ele é usado em perguntas diretas. Quantos anos você tem? Uma pergunta direta. Onde você mora? Qual o número do teu telefone? Que dia é hoje? Qual é a data de hoje? Você virá à festa? São perguntas diretas. No final, coloca
emprega a interrogação. É uma pontuação extremamente importante, todas. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Estava no grupo, não é, do WhatsApp dos funcionários e alguém colocou assim: saiu o pagamento, e não colocou nenhuma pontuação no final da oração. E aí, quando chega ao final da tarde, eu vou ao banco e não tem dinheiro algum na conta. Ou seja, a pessoa não estava fazendo uma afirmação, e sim estava fazendo uma pergunta. Porém, como não colocou o ponto de interrogação, ficou vago. Então, agora, quando não coloca o ponto de interrogação, eu escrevo logo, pergunto logo: isto é uma afirmação ou isto é uma pergunta? Então, compromete demais a informação quando nós não colocamos a pontuação adequada. B. Às vezes aparece com um ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Não brinca. É sério? Então, observa que quando eu digo é sério, eu faço uma pergunta e também dou uma expressão, não é, na minha entonação, justamente de susto, de assombro, de estar extasiado. E aí, para enfatizar, eu uso a interrogação e a exclamação. Ok? Próxima pontuação é a vírgula. Essa, então, é aqui, tem uma certa quantidade de usos, né? Mais do que as outras. E ela muda, como eu falei para vocês, completamente o sentido da oração, dependendo do que você queira falar. Então, casos em que devemos utilizar a vírgula no interior da oração. Então, utilizada com o objetivo de separar o vocativo, que é aquele chamamento. Ana, traga os relatórios. O tempo, meus amigos, é o que nos confortará. Certo? Aposto, utilizada com o objetivo de separar aposto. Valdirene, minha prima de Natal. O que é aposto? É aquele termo que traz uma especificação, uma explicação. Valdirene, quem é essa Valdirene? Existe centenas, milhares. Mas aí quem é? Minha prima de Natal. Ligou para mim ontem. Eu poderia dizer, Valdirene ligou para mim ontem. Mas eu quero especificar quem é essa Valdirene. Então é um aposto. Logo, utilizamos a vírgula. Caio, quem é esse Caio? Existem milhares. Mas esse Caio que estamos tratando aqui, vírgula, o aluno do terceiro ano B, vírgula, faltou a aula. Outro uso da vírgula. Outro exemplo de uso de vírgula, utilizada com o objetivo de separar adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Quando chegar do trabalho, procurarei você. Quando chegar, aqui a ideia de tempo, adjunto adverbial. Os políticos muitas vezes são mentirosos, inúmeras vezes, né? Lamentavelmente. Um dos usos da vírgula. Um outro uso, utilizada com o objetivo de separar elementos de uma enumeração. Cuidado, certo? Isso aqui eu acredito que é um dos usos mais fáceis para a vírgula. Então, nós temos aqui, estamos contratando assistentes, analistas, estagiários. Olha a enumeração. Após cada um, eu vou utilizando a vírgula. Traga picolé de uva, groselha, morango, coco. Ok? Temos aqui o uso da vírgula nesta enumeração. Utilizada com o objetivo de isolar expressões explicativas. Então, atenção. Quero o meu suco com gelo e açúcar. Aí eu explico. Ou melhor, somente gelo. Trago uma explicação. Certo? Utilizada com o objetivo de separar conjunções intercaladas. Olha a conjunção aí que aquela aula anterior não explicaram. Porém, o porquê de tantas faltas. Ficou isolada aqui a conjunção. Vamos dar seguimento. Ponto e vírgula, não é? Ponto e a vírgula embaixo.
Utilizamos ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens. Antes de iniciar a escrita de um texto, o autor deve fazer-se as seguintes perguntas. O que dizer? Ponto e vírgula. Utilizamos, e temos ali uma sequência de itens. A quem dizer? Ponto e vírgula. Como dizer? Ponto e vírgula. Por que dizer? Quais os objetivos pretende alcançar com este texto? Observe, vem aqui uma sequência, aqui vem uma pergunta direta, já muda a pontuação para uma interrogação. Utilizamos ponto e vírgula para separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas nas quais já se tenha utilizado apenas a vírgula. O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, vírgula. Numa quietude apática, era pronunciadamente vultuosa, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca. Os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. Visconde de Iomerino. Observe que temos um período extenso, e aí nós temos aqui o uso do ponto e vírgula. É preciso ter bastante atenção e cautela, não é? Estudar mais para esse uso do ponto e vírgula. Certo? Travessão também não é muito complicado, difícil de entender. Utilizamos o travessão para iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Então, a mãe perguntou ao filho, dois pontos, lembra lá dos dois pontos? Vem antes da fala da personagem no discurso direto. E aí, o travessão já lavou o rosto e escovou os dentes. Olhe a entonação na hora da leitura. Quando eu digo assim, já lavou o rosto e escovou os dentes, eu estou afirmando. Então, com essa entonação, eu não usaria o ponto de interrogação. Nesse caso, eu estou fazendo uma pergunta diretamente. Interrogação, e para indicar que é a fala de uma personagem, o travessão. Esse é um dos empregos. Utilizamos também o travessão para indicar mudanças do interlocutor nos diálogos. Travessão. Filho, você já fez a sua lição de casa? Certamente o pai ou a mãe perguntando. Não é? Que nesse caso eu vou descobrir que é a mãe pela resposta. Não se preocupe, mãe. Já está tudo pronto. Ok? Olha aqui, intercalado o vocativo. Certo? Utilizamos o travessão para unir grupos de palavras que indicam itinerários. Disseram-me que não existe mais asfalto na rodovia Belém-Brasília. Para não se escrever de Belém a Brasília, ou seja, Belém até Brasília é o que está acontecendo. Então, usou-se o travessão. Utilizamos o travessão também para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Pelé. Observe que é o que nós vimos no uso também da vírgula. Eu posso trocar a vírgula, né? Quando falamos do parênteses, nós vimos que também poderíamos trocar o parênteses pela vírgula ou pelo travessão. Então eu vou dar uma explicação. Pelé, o rei de futebol, anunciou sua aposentadoria. Então, o rei de futebol, que é um termo que traz uma explicação, ficou separado ou ficou entre travessão. Ok? Próximo. As aspas. Cuidado nas aspas. Muito interessante também. São utilizadas com as seguintes finalidades. Isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismo, palavrões, neologismo, arcaísmos e expressões populares. A aula do professor foi irada. Então eu vou e coloco irada entre aspas. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Temos uma palavra que não é da nossa língua portuguesa. Aí eu coloco entre aspas. Indicar uma citação direta. Ia viajar. Viajei.
34 vezes às pressas, bufando com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. O prazer de viajar, essa de Queiroz. Como não é uma expressão minha, certo? Tipo, eu quero colocar a citação de alguém, quero colocar a citação da Bíblia, por exemplo, né, que Jesus disse, eu sou o pão da vida, ou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não é uma expressão minha, não é uma coisa que eu criei. Então, eu dou esse destaque e coloco entre aspas. Fique atento. Caso haja necessidade de destacar um termo que já está inserido em uma sentença destacada por aspas, esse termo deve ser destacado com marcação simples, ou seja, ela não dupla. Tem a aspa dupla, que são as duas, e tem aquela que é apenas uma. Fique atento. Vamos à próxima. Parênteses. Os parênteses são sinais de pontuação usados para dar explicações. Isso aqui nós já vimos, os parênteses. Aliás, ele traz justamente, tem funções parecidas com a que nós já vimos. Né? São sinais de pontuação usados para dar explicações, fazer observações acessórias, comentários ou reflexão. Por exemplo, os conselhos dispensáveis do primo deram o que deram. Eu poderia tirar o dispensável, mas aí eu quero justamente dar uma explicação, fazer um comentário, uma reflexão. Ou seja, dispensável. Comprou mais bolsas e sapatos e voltou para casa satisfeita. Mas aí eu quis dar essa ênfase, entre parênteses, um dinheirão. E usamos isso no dia a dia. Nós aqui não percebemos, mas geralmente nós fazemos isso. Esse uso da escrita fica entre parênteses. Mal me viu, perguntou, sem qualquer descrição, como sempre. Quem seria promovido? Mas geralmente traz um tom assim de ironia. Em citações, os parênteses são também usados para indicar nomes de autores, obras e capítulos relativos à citação. Exemplos. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Quem foi que disse isso? Albert Einstein. Então, entre parênteses, para dizer, entre aspas, a citação e o nome do autor dessa citação é justamente entre parênteses. Salve, símbolo augusto da paz, hino à bandeira. Ok? Próximo. Indicações cênicas. Então, dentro do teatro, eu tenho a fala da personagem 1. Quem está aí? Mas isso não é quem está aí da forma que eu estou falando. Aí, como é que eu vou falar isso? Com voz trêmula, de susto, de pânico. Quem está aí? Então, vem indicando. Personagem 2. Não posso dizer, é surpresa. E a pessoa vai dizer isso rindo. Então, a personagem, na sua teatralização, ela vai justamente ter esse comportamento e qual vai ser o seu estado de espírito. Como ela vai interpretar, que emoção ela vai colocar. Então, entre parênteses, vem essa explicação. Alternativas. E, finalmente, os parênteses são utilizados para indicar alternativas de palavras. Caro Senhor, agradecemos o contato. Ou seja, se eu não quero dizer apenas a um Senhor, estou dizendo para vários, então pode ser caro Senhor ou caros senhores. Coloco aqui entre parênteses. Pedimos a compreensão de vossa senhoria ou de vossas senhorias. Temos mais? Temos aqui agora algumas questões. Eu apenas coloquei 2 questões para que nós analisemos quando vamos usar a pontuação. Nesse caso, assinale a alternativa correta quanto à pontuação. Ou seja, A, B, C, D e E, e em uma delas a pontuação ela está correta. Então vamos ver se é na A. São Sebastião é o padroeiro de Tijucas. Isso aqui está incorreto, gente. Por quê? Um dos usos da vírgula, que temos mais usos,
é não separar sujeito de predicado. E aqui está claramente separando. São Sebastião é o sujeito, é o padroeiro de Tijucas, é o predicado. E essa vírgula aqui, ela não está empregada corretamente. Então aqui, ó, está errado. Eu não posso marcar porque aqui está mandando assinalar a correta. B. A matriarca Chiquinha Galati e sua família dominavam a economia da região. Será que isso está correto? Novamente separando o sujeito do predicado. C. O material de construção veio da Europa para a edificação de belas casas. Olha o uso da vírgula. Incorreto. O casarão Galote, situado em Tijucas, é a antiga morada nobre do início do século XX. E nós temos aqui a letra E. O Vale do Rio Tijucas conta com casas antigas que possuem rica história da região. Está incorreta A, B, C, D ou E. Vamos lá, qual é a alternativa correta? Lógico que a D traz uma explicação. Um casarão situado em Tijucas, pode ter outros casarões, né? Mas aí esse é justamente situado em Tijucas. Traz justamente essa explicação que deve estar entre vírgulas. Letra D é a correta. Próxima. Assinala a alternativa que tem a pontuação correta, novamente. Então, observe. Letra A. Caetano Veloso, baiano, 75 anos, vive hoje no Rio de Janeiro. Observe. Será que isso está correto? Baiano, 75 anos. Eu tenho aqui um caso de enumeração até. Certo? Uma sequenciação. Então, eu tenho que realmente ir separando por vírgula. Então, analisando direitinho o uso da vírgula, Caetano, vírgula, Veloso, como é que o nome e o sobrenome vai ser separado por vírgula? Incorreto. C. Caetano Veloso Baiano. Incorretíssimo. Parece até que esse nome baiano faz parte do nome de Caetano Veloso. Está incorreto. Caetano Veloso, vírgula, baiano, vírgula, 75 anos, vírgula, vive hoje no Rio de Janeiro. E a letra E, você vê claramente o 75 ali, ó, separado de anos. Completamente incorreto. Então, a alternativa correta é quem? Letra D novamente. Ó, tem uma sequenciação, bem separadinha por vírgula, tudo correto, ok? E finalizamos a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, assistam a aula sobre pontuação, façam as atividades enviadas por vossos professores. Até nossa próxima aula.